Amém. Eu ia deixar o irmão Josias, né, continuar, viu? Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Amém? Isso, perfeito. Já leram aí, né? 1 João 4:1. É, e a gente tem falado bastante aqui sobre essa questão que as igrejas, as ovelhas não estão mais fazendo. As pessoas estão dando muito crédito a qualquer pessoa que diz que é usado pelo Espírito, que é de Deus, que é pastor, que é pastora. As pessoas estão acreditando piamente. E, e aí eu quero mostrar para vocês um vídeo. Já está lá na agulha? No Arthur aí, por favor, meu amigo. Bom te ver aí, Arthur. Isso. O irmão José vai liberar um vídeo pequeno. Vocês vão ver do que eu falei semana passada. Aí cai certinho para esse versículo aí. Tá bom? Vamos lá. Isso. Eu vou ler de novo aqui enquanto ele vai botar. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. As pessoas não, falou que é de Deus, é de Deus. Você tem que ver a atitude, o comportamento, a própria fala. Eu tenho visto o pessoal descalço para entregar revelação, eles ficam descalço. É uma coisa assim que eles estão criando todo um mecanismo muito parecido com outras religiões, né? E se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por aí e enganado a muitos. Vamos lá, vai, solta aí. Falamos sobre o Caicai semana passada, lembra? Começar até pelos trajes, né? Olha aí. Nós falamos bastante sobre cair, né? Olha lá. Ué, estão escandalizados? Ué, irmã. Não se escandaliza, não. Ah lá. Ah lá. Hum, vamos lá. Ó, vai cair. Ah lá. Vocês estão vendo Deus aí? Hã? Xena, né? Mas vocês estão vendo ali? Ela está botando o pessoal para cair. E aí? Aí vem um pastor numa energia tal, e essa mulher, ela fala em línguas, ela profetiza, ela prega. E agora? A igreja está fazendo a mesma coisa. É mesmo? É isso aí. É, é isso aí. O povo, pode repetir, por É isso, favor, é isso mesmo. Eu acho que a culpa é nossa mesmo, de porque de aceitar, aceitar, de não estudar a Bíblia, né, de não ter discernimento, de não procurar, né, buscar, procurar, é isso buscar, aí. né, essas coisas. É exatamente. Mas por quê? Porque as ovelhas, elas estão não no viva, tá? Porque quem vem para cá está vindo porque realmente quer conhecer a palavra, que não tem atrativo humano. Agora, as ovelhas de muitos ministérios, elas querem isso aí. Se a pessoa derrubar alguém na igreja, essa pessoa é muito espiritual e é um mover de Deus. Eles precisam ver. O ser humano, desde o início, ele precisa ver ou tocar em alguma coisa para ele crer. Por isso fizeram um bezerro de ouro. Moisés estava vendo Deus face a face. O maná estava caindo do céu, as coisas estavam acontecendo, mas eles tinham que ter uma imagem, eles tinham que ter um Deus ali para tocar, para dançar em torno dele. Então as pessoas querem muito isso, elas querem ver. Elas não querem crer, elas querem ver. Se viu, ela crê. Tirou um coração um coração da pessoa. Nossa, é Deus, como isso? Nem Jesus chegou a esse nível de fazer esse tipo de coisa. Mas os camaradas estão, sabe, fazendo até mais que Jesus. Os feiticeiros daquela época, os magos, fizeram a mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque a Bíblia fala, inclusive, no estudo, em Apocalipse, que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas que enganariam. E parece que as ovelhas estão querendo ser enganadas. Entendeu? Se você prega a verdade, a tua igreja não enche. Mas se você bota mentira, meus irmãos, tem coisa que é mentira descarada e lavada. Mas as pessoas estão lá aplaudindo aquilo ali. Para mim, não tem nada mais mentiroso do que um político que não é cristão. O cara é da pá viradona, minha virada, subir no altar e falar a paz do Senhor e dar um jargão de crente
E as pessoas ali aplaudindo ou ovacionando aquela pessoa. Aquilo é gostar de ser enganado e saber que aquela pessoa vai sair dali e vai roubar o povo. Todo mundo sabe que era ladrão. Então é sobre isso. Então a gente tem que estudar para a gente poder lembrar que a gente não pode entrar, não se conformar com o que a gente está vendo. Então, e se você observar, quanto mais mentira tem, mais o povo gosta. É triste falar isso, mas se você faça uma análise aí, você vai ver. Tem ministério, meu irmão, que você olha, tem um pastor aí que ele usa uma camisa mas muito apertada mesmo. Ele parece o Ken, o namorado da Barbie. Ele parece o Ken, ele é muito fortão mesmo. É Roberto Ruiz o nome dele, não é Luiz não, é Ruiz. Ele é profeta, tá? Ele anda de Lamborghini, de helicóptero, ele grava no helicóptero assim. A esposa com a cara de atribulada, de sofredora. Coitada, a mulher, tu olha para a cara dela ali, tu já vê que ela vive ali uma opressão e uma mentira. E ele todo pimpão. Ele é mais bonito que a mulher, ele é mais vaidoso que a mulher. A mulher dele normalzinha, e ele todo montado no silicone, até no peito. E todo e tal, a barbinha assim, toda cheia de coisa, o cabelinho assim, ó, com a voltinha certinha assim, ó, no gelzinho. E ele tal, aí ele fala umas coisas, irmãos. Ele fala umas coisas que, meu Deus do céu. Só que ele faz sucesso, é famoso e tem milhares de seguidores, principalmente seguidoras. Vocês estão entendendo? Ele não expressa a palavra, ele não expressa Jesus, ele não expressa o evangelho, ele não representa. Mas as pessoas, era para ele não fazer nem sucesso. Absurdo. Você vê a imagem dele já. Desculpa eu falar isso, irmãos. O último vídeo que eu vi dele, ele estava com a calça. Irmão, não era apertada, não, era a vácuo. A batata da perna dele, dava para ver a batata da perna, a coxa dele. Dava para ver tudo nele. Ele pregando com essa calça. E Deus usando a vida dele. Uma coisa assim absurda. Mas a igreja lotada, e o povo chorando e gritando. E ele chegou até ao ponto de meio que quase incorporar um filho que morreu para abraçar a mãe. Vem aqui, sou eu, seu filho, eu te abraço agora. Peraí. Ele é o típico adivinho daquela época, só que ele revela mesmo. Aí o povo gosta, porque ele revela. Então a Bíblia, em Apocalipse, ela fala muito sobre isso. Vamos lá? Então eu devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. Ei, você sabia que os profetas eles tinham uma cueca especial para entrar no Santo dos Santos? Porque naquela época, em alguns, eles usavam muito saião, era muito aquele estopa, era grossa, a roupa era grossa. A gente fica imaginando, mas a grande maioria era grossa, de linho. Linho, quem já usou linho aí sabe que o linho ele é grosso. E naquela época era mais rústico, era muito rústico. Poderia ter roupas finas? Sim, mas a grande maioria era rústica, até porque fazia muito frio e de dia fazia calor. Então, era costume muitos deles andarem livre, leve e solto por baixo. Os profetas não podiam. Pode ler lá. Eles tinham que ter uma cueca para entrar no Santo dos Santos. Uma cueca especial, uma roupa especial, com tudo tampado, tudo montado ali. Eles tinham que usar um turbante, um roupão, uma cueca especial. Hoje os profetas, eles podem ficar quase pelados. E está tudo bem, ele é um profeta. E as pessoas parecem que não estão enxergando. Não está na palavra isso. Aonde está o pudor? O pudor é só para as mulheres? O homem não precisa ter pudor? Vocês estão entendendo? As pessoas são tão cegas que elas não conseguem enxergar isso. Então a Bíblia diz isso. Você deve provar. E se o ensino, se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. E quando fala-se de ensino, eu não ensino só com palavras, eu ensino com atitudes. Acho que a irmã Cláudia até citou isso no estudo dela lá sobre finanças, é questão do exemplo, né? Numa das falas que a gente conversou, ela falou sobre você ensina pelo exemplo, né? Você vai atitude. Ela falou sobre que os pais deveriam dar exemplo para os filhos em relação à questão financeira, porque o filho vai atrás, os filhos da nossa conduta administrativa. Enfim, então as pessoas não estão fazendo isso. Eles não provam. Falou que é de Deus, é de Deus. Por exemplo, um pastor convidar um profeta desse daí
era profeta, mas agora já até caiu. Tem tantos piores que ele caiu em desuso. É o Joma. Joma. Pô, o cara é expressamente homossexual. Só que tem igreja que. Não estou falando aqui pela opção dele, não é julgamento sobre isso. Eu estou dizendo que ele se intitula um profeta, ele fala em línguas, ele inventa línguas própria dele, vira jargão, vira brincadeira, vira piada. E as pessoas continuam convidando ele para pregar nas igrejas e entregar a revelação. E um rapaz que era o braço direito dele, o amiguinho dele, voltou para macumba e virou homossexual. Do lado dele, os dois ali já eram bem cremosos. Um já abriu mão e voltou para macumba, e aí chegou na macumba, a pombagira falou, era eu que falava, porque ele já entregava a revelação junto com o Joma. E hoje ele está na macumba e ele falou isso. Ele falou assim, ela me falou que ela já me usava lá, que ela que me revelava as coisas. Tanto é que ela falou para ele tudo o que ela falava lá, e ele confirmou que a fala de lá era igual ao que ela falou aqui. Vocês estão entendendo? Está muito alto. Quem está entendendo, diga amém. Só que esse Joma continua sendo convidado, ele vai em pregar igrejas. Ele é mais famoso do que eu e está ganhando dinheiro com o evangelho. Porque as pessoas estão sabendo que ele é isso, elas aceitam. O Miguel é outro. Miguel, o profetinha lá, as pessoas estão chamando ele para pregar. Então, isso é uma cegueira espiritual. A gente precisa ter esse entendimento, porque justamente Apocalipse fala sobre isso. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. E lobo e ovelha deveriam não se misturar e ter esse cuidado. O que está acontecendo? As ovelhas estão vendo o lobo e estão chamando para o rebanho. Isso é absurdo, mas as pessoas que não. Mas é por quê? Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Eles não querem conhecimento, eles não querem sentar numa quarta-feira para ouvir. Eles querem a badalação do domingo, do culto de conferência, do congresso de mulheres. Eles querem isso, o povo quer isso, e está tudo bem. Muitos serão chamados, muitos e poucos. E talvez se fosse a Bíblia fosse escrita agora, ia ser assim: pouquíssimos serão escolhidos. Então, nós cristãos teríamos que ter essa preocupação. Eu preciso estudar o Apocalipse, porque as pessoas pensam no Apocalipse apenas como fim dos tempos, morte, destruição. Não. Ele dá o caminho das pedras para a gente não sofrer o dano. Ele fala bastante em Apocalipse sobre exatamente isso. Inclusive, em Mateus 7,15, ele está citando o que vai acontecer em Apocalipse. Mas está em Mateus. Está em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus fala exatamente dos últimos dias. Então, quando eu olho para isso, eu falo, não, eu tenho que ficar de olho aberto. Agora que eu tenho que triplicar. Não. É agora que o pessoal... Gente, eu não entendo isso. Por que toda a igreja tem que ser pintada de preto? Porque uma está pintando, a outra vai pintando, a outra vai pintando. Por quê? Qual é a base para isso? Mas aí a desculpa. O diabo sempre tem uma desculpa. Ele é mestre. Ele vai falar que para não aparecer a caixa preta e o fio preto. Para ficar tudo por igual. Mas a fachada lá? A placa preta? É para fio? Qual fio? As pessoas não param para pensar nisso. Pastor, você é contra isso? Não é sobre isso que eu estou falando. Aqui na Aricuri tem uma cena muito interessante. Triste, lamentável, mas interessante. Uma igreja toda pintada de preto, muro preto, toda pretona. Um pouco à frente tem uma... Como eu daria o nome a isso? A Casa da Luz Vermelha, né? Que cor é a Casa da Luz Vermelha? Amarela. Ficam as luzinhas coloridas para chamar bastante atenção. Vocês estão entendendo? Então, aí tem alguma coisa de muito errado. Eu tomei um choque. Olha que eu estou acostumado. Fui num compromisso aqui eu estou dando lugar para você identificar, para se você passar lá, você ver se já passou, você vai lembrar. Pedregoso, você foi aqui, Tingui, subiu ali, Pedregoso, Guanduçapê, mas vai desaguar no Pedregoso. Saiu da Guanduçapê, pega ali que é Pedregoso,
Um pouco mais à frente lá, que eu não sei exatamente onde, mas um pouco mais um largo, bem assim, cheio de lojas, é uma área bem comercial. Gente, eu tomei um choque. Eu pensei que fosse um bar, porque é bem de esquina, mas tudo preto assim, com a luzinha, um letreiro vermelho passando. Imagine, o vidro fumê preto, a parede toda preta, as grades pretas, tudo. Eu falei, gente, um bar sombrio. Quando eu passei melhor, era uma igreja. E para piorar, eles ainda colocaram um letreiro vermelho passando assim, um letreiro assim passando assim de LED. Assim, você olha, você acha, o teu espírito não testifica com aquilo ali. Mas as pessoas olham para isso e elas não conseguem. Isso me preocupa, porque eu não quero que isso aconteça comigo e nem com vocês. Então eu quero que você entenda que não é uma crítica A, B ou C, que cada um dará conta de si. A Bíblia já disse isso. Não vai ser eu que vou dar conta lá por aquelas ovelhas e aquele pastor. Mas eu preciso, como pastor, como pai espiritual, instruir vocês, para que vocês cheguem a um entendimento. E outra coisa, o que é legal do conhecimento? Que a partir do momento que você recebe um conhecimento, sua visão muda. Você já passa a olhar aquilo de outra forma. Quem faz curso de design de sobrancelha, nunca mais vai olhar para a sobrancelha dos outros de outra forma. Ela vai saber se está torta, se está mal feita, se está bem feita. E o melhor, ela vai saber consertar se estiver ruim. Então é sobre isso. Eu quero dar a vocês, e tenho dado a vocês, um conhecimento, só que esse conhecimento não é para qualquer um. Primeiro, porque não é qualquer um que quer. Segundo, porque não é qualquer um que está disposto a, numa quarta-feira, sentar para ouvir coisas que são desinteressantes no momento. Mas está chegando um tempo. Está chegando um tempo. Esse cristão, um rapaz lá que defendia as teses dele lá, não vamos entrar na discussão política, que tomou um tiro lá e deixou a família, né, as meninas e a esposa, abriu um precedente para isso começar a acontecer com cristãos que levantem suas bandeiras. Até porque os cristãos estão se misturando com tudo, inclusive com política. Não que cristão não tenha que entender de política. A gente não pode ser alienado, a gente tem que atender sobre tudo. Examinai, mas retém só o que é bom. Não é começar a fazer aliança com o que é errado. Eles ficam nessa de política, política. E aí o cristão começa a ir por viés e defender teses e não sei o quê. E aí abriu precedente por ele falar algumas besteiras, né? Mesmo sendo cristão, foram lá e mataram ele. Abre precedente. Aí vem um outro pastor que é totalmente envolvido com política, está com política até aqui, aí vai para os viés e fala opção de besteira, aí o pessoal já começa a xingar, ele também xinga também, está tudo certo, e aí começa a criar uma perseguição da igreja, não pelo evangelho de Cristo, porque ninguém está lutando pelo evangelho de Cristo, mas por perseguição política. Aí quem não tem conhecimento, a igreja está sendo perseguida. Não, ainda não chegou a perseguição da igreja. Estão fechando a igreja. Não chegou, não. Ninguém está tendo que cultuar escondido. E isso é perseguição real. Está perseguindo o pastor X, B e D, porque o camarada uma hora está de um lado, outra hora está no puleiro, outra hora está no outro puleiro, e está tudo certo. E as pessoas entendem que isso está legal. Mas quem conhece a palavra? Jesus veio, todo mundo achou. Por que ficaram com raiva de Jesus? Todo mundo achou que ele ia ser um político eminente, que ia defender tese tal, tal, tal. Ele não estava nem aí, nem para a direita, nem para a esquerda, ele era do alto. Por isso que ele citava o tempo todo. Não sei o quê, eu sou de Abraão, sou de sei de quem. Não, eu sou maior que Abraão. O meu negócio é muito mais alto do que isso aqui, o sistema da terra. O cristão não, ele está se envolvendo com o sistema da terra, se embaraçando, como a Bíblia diz, com as coisas desse mundo. E aí o Apocalipse está acontecendo. E, infelizmente, o cristão vai se perdendo. Muita gente vai perder a coroa. Muita gente vai perder a coroa. Microfone para a irmã participação, irmã Cláudia. Boa noite, irmãos. A irmã falou que é por falta de discernimento, né? E o senhor continuou aí, eu estava pensando, não é só por falta, a nossa parte pode ser falta de discernimento, mas os pastores estão fazendo essa coisa toda que a gente está vendo aí, porque lá em Timóteo diz que vai chegar um tempo que nós seremos amantes de nós mesmos, que amaremos mais os prazeres desse mundo do que as coisas do Senhor. Então, nós estamos caminhando, chegando nesse tempo onde as pessoas querem uma igreja, um evangelho que agrade a cada um, né? Não é nem
eles querem um evangelho individual, que Do atenda às meu jeito. necessidades específicas, Sim. que se acomode ao modo de cada um ser. Né? E o evangelho verdadeiro é o evangelho que confronta e que promove transformação. Esse é rejeitado. Aquele que não permite que a gente tome a forma desse mundo, mas que, né, se transforme pela renovação da nossa mente através da ação do Espírito. Então, eu acho que é por isso que a gente está tendo cada vez mais, porque cada vez mais o ser humano está amante de si mesmo, amando mais as coisas desse mundo do que as coisas do Senhor, e aí a igreja vai tomando a forma para poder tentar agradar essas pessoas. Exato. E é exatamente o contrário, né? A igreja tem que permanecer Exato. da maneira que Princípios Deus e valores. quer, para que a gente não se perca. Se a igreja se perder, acabou. E é isso que o diabo está fazendo. E é isso que o diabo quer. Que a igreja se perca. saia da posição correta Perfeito. para que o maior número de pessoas sejam alcançadas por ele, e não pelo evangelho que transforma. Exato. Todos podem vir como estão, Sim. mas nunca permanecer como são. E a gente está vendo isso. A gente viu ali a Xana com aquela roupa, né, que qualquer pessoa de bom senso veria que aquilo não é uma coisa de Deus. Nem num centro de macumba ela entraria. Não é? Qualquer pessoa veria. Isso não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão, mas tinha pessoas de lá, desordem, né? Então, isso uma aí. mulher que prega, que chega no altar com uma roupa daquela, não pode ser do Senhor. Mas se as pessoas então, nos falta discernimento, mas o que a gente quer? Que a pastora, se ela está vestida daquele jeito, eu também posso me vestir assim. É isso aí. Então, vai se acomodando, tomando a forma que todo mundo quer. Perfeito. É exatamente isso. Existe uma pastora chamada Renálida, e ela é, tipo, cabelão de implante aqui, pretão, ela, né, sobrancelha, ela é, assim, boca, tudo, não que seja errado nem pecado, não é sobre isso. Estou falando de excessos, tá? Mas ela é montada, ela parece outra pessoa. Ela parece que ela é um robô. Exato. Aí o que acontece? Tá, na igreja dela, a maioria das mulheres são iguaizinhas a ela. É igualzinho. Então, ao invés de eles refutarem ali, não, eles simplesmente querem ser iguais a ela. São fãs dela. Então, isso é muito sério quando se trata de alguém que conhece a palavra e de alguém que está ali querendo ser parecido com Cristo. O apóstolo Paulo, que era o cara que poderia ter muitos fãs e likes e reels e views, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tremendo isso. Elas querem fazer discípulas, elas querem fazer discípulos. Não, você pode seguir o que eu ensino, mas discípulo você é de Cristo. Então, acautelai-vos. O que significa acautelar? Tomem cuidado, fica ligada, cuidado dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. É um de nós, é pastor, é um de nós. Mas por dentro são lobos devoradores. Tanto é que todos eles são bem-sucedidos. Bem-sucedidos, todos eles. Meus irmãos, o negócio é estreito. Ninguém quer trabalhar com ofertinha de R$30, não, irmão. Não, o negócio é dos 1.000 para cima. 10 mil, 50 mil. Tem. Irmãos. Está ali. Lobos roubadores. Mas as pessoas vão lá e honram um pastor como esse. Aí merecem o quê? E aí você vê uma igreja inchada, mas doente, a igreja cheia de pessoas vazias. Sem o conhecimento de Deus, o que liberta, o que cura, o que santifica. O que cura não é uma oração de cura, é um conjunto, é uma oração que starta a cura mediante a uma liberação de perdão, mediante a um posicionamento, mediante a pessoa entender, ter entendimento, não se emocionar, mas entender que ela precisa seguir, servir a Cristo, caminhar com Ele, pagar o preço de estar na casa dEle, buscar dEle. É um conjunto de coisas, né? O dia da bênção. Vem no dia da bênção, no culto da bênção. Então só tem bênção naquele dia do culto? Culto da libertação. Então só tem libertação naquele culto. Conhecereis o culto
da libertação e o culto da libertação vos libertará. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: conhecereis a verdade. Verdade é a palavra. A palavra é Jesus. Vocês estão entendendo? A igreja está se distanciando. Irmão Josias. Só para acrescentar isso que a irmã Cláudia falou também, desde que eu nasci, meu pai já era pastor. E o que sempre tenta, que o inimigo já sempre tenta há muito tempo, é destruir as famílias. Então, quando se vê, né, realmente aqui, usando o exemplo de vocês, que são pastor e pastora, e tem realmente uma vida aqui e fora daqui, isso está se perdendo. E Sim. quanto mais isso se perde, parece que melhor. Porque não vou citar aqui igrejas por onde eu passei, mas eu vi também isso desde pequeno, meu pai sendo pastor e o quanto ele sofria para viver essa verdade. Mas a família, às vezes, ia se perdendo. Então, a coisa mais difícil é conseguir manter essa verdade, ensinando, vivendo na prática isso. Só que isso está se Se perdendo. perdendo. E quanto mais isso se perde hoje em dia, parece que eles estão cada vez mais felizes. Isso. Porque essa cegueira que a gente está vendo, como que as pessoas conseguem olhar para isso e não ver? Quantas foram as vezes que eu vi pessoas por um cargo, por uma situação, ou simplesmente só para ficar ali do lado do pastor, viam o que estava errado e aceitavam aquela Viver. situação. E vice-versa, né? Então, Também. assim, é um jogo do diabo mesmo para destruir o que é aquilo que a gente chama de conservador, mas Aham. quanto mais se perde as famílias, mais a igreja perde a sua essência. Sim. E aí o diabo está conseguindo, dentro dessa palavra que o irmão Josias falou, gente, o número de igrejas bem-sucedidas, que você olha e está tudo muito bonito, muito perfeito, mas a família pastoral está destruída. O casamento, a família, os filhos. É comum você ver aí algumas bombas estourar e você vê os bastidores daquela família. Só que muita gente lá já sabia que isso estava acontecendo. Sabia, era notório que havia algumas coisas. Todo mundo já sabia de um caso que aconteceu, porque nada fica oculto, vai aparecer se tem e tal. Mas as pessoas estavam lá. E o mais interessante é que mesmo que se descubra que aconteça alguma coisa, eles continuam e continuam e continuam pregando, continuam sendo chamados para pregar, não há um trabalho, não há um conserto, não há nenhum pedido de perdão. Aquele pastor lá, da igreja lá, Betânia, meu Deus, o cara cometeu um erro gravíssimo assim, merece perdão, tem que ser trabalhado, mas ele teve que sair do ministério, porque não tinha como ficar diante do que aconteceu. Uma semana depois ele estava nas redes sociais dando lição de moral, pregando, falando da palavra, como se nada tivesse acontecido. Ele cometeu um erro pior do que as ovelhas. Oi? E isso, ele falou no altar, né? A esposa. Então, assim, gente, o diabo está conseguindo minar de dentro para fora a igreja. Isso é uma estratégia milenar de guerra, e ele é milenar de guerra. Então, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, né, o apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, realmente, só estudando, se debruçando, mastigando toda quarta-feira, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Eles estão virando. Tem uma igreja aí, pesquise, do reino. Eu esqueci agora, eu não sei o que lá do reino. Até a Laurinha, minha filha, escandalizada, minha filha, criança. Pai, church, reino, sei lá das quantas. Aí é uma loucura, uma doideira, uma doideira. Eles estão deturpando a palavra. Tem um evento, eles fizeram a tatuagem dentro do templo, para fazer a tatuagem dentro do templo ali mesmo. Vem cá fazer, aquela fila dos irmãos tatuando dentro do templo. Então eles estão deturpando, pode, não, a palavra, eu não estou falando contra a tatuagem, nada disso, isso aí cabe um estudo, que nós já estudamos sobre isso. Mas eu estou falando de você trazer uma coisa lá do mundo. Agora, os jovens vão gostar disso? Sim, a igreja vai encher de jovens, sim, mas qual é a motivação? Pô, minha igreja faz tatuagem, lá não condena, não. Lá aceita e a gente pode continuar do mesmo jeito. E ainda vai incentivar a gente a continuar se marcando. Quando, na verdade, seria interessante debruçar e estudar para ver se isso é bom, qual é o conceito que tem por trás, se vai trazer algum tipo de problema para a sua vida espiritual e tudo mais. Seria mais interessante ensinar a eles sobre o assunto.
que a pessoa quer continuar marcando, ok, mas pelo menos você vai ter o conhecimento de que isso daí pode te atrapalhar em alguma área. Não, vem cá, vamos fazer também que isso aí na Bíblia não condena, não, vem para cá. Aí é claro que as pessoas vão querer isso. Então, é para a própria destruição. Vocês podem ver, devagarzinho, está estourando as bombas, muitos ministérios estão tendo problemas seríssimos por conta desse tipo de comportamento. Eu lembro, deixa eu voltar aqui rapidinho, eu acompanhei o processo, a Lagoinha é uma igreja extraordinária. O pastor presidente, pastor Márcio Valadão, montou uma igreja extraordinária. Foi perdendo a essência, perdendo a essência. Eu lembro que eles começaram a não aceitar no altar, quando o filho começou a assumir para modernizar a igreja, o pai saiu de férias, quando voltou a igreja estava toda pintada de preto. E eles foram tomando algumas atitudes. O pai ficou desgostoso e abandonou a igreja no altar. Ninguém sabia, nem a mulher dele sabia. Olha o nível de tristeza do coração daquele homem. E aí ele larga no altar, a igreja lotada, ele sai, eu não piso mais aqui. Mas falou direitinho, ele é um homem de Deus, né? Ele ali, né? Enfim. De lá para cá, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo com a Lagoinha? Sabe o que eles fizeram? Não pode mais. Vamos supor, a irmã Cláudia não entraria, não subiria mais. As pessoas da antiga geração não se vestem adequadamente, não. Tem que ser com a calça apertadinha, camisa polo, tem que ser na paleta bege, igual eu estou aqui hoje, né? Tem que ser na paleta. Se tiver fora da paleta, não é Lagoinha. Você não sobe no altar se você não estiver dentro do protocolo moderno, porque a imagem jovial tem que passar a imagem jovial, senão é arcaico. Vocês estão entendendo isso? Aí o que aconteceu? Olha o que está acontecendo. Os filhos divididos, quando o pai estava lá, estava todo mundo ali, era uma bênção. Ana Paula Valadão, hoje em dia, ela debocha do irmão, o irmão debocha dela, o irmão joga piada para ela, e todo mundo aqui aplaudindo, todo mundo olhando. Eu não estou dizendo que eles não são homens e mulheres de Deus, mas o que eles estão fazendo não está condizendo. E outra coisa, eram espirituais, agora estão carnais até. E aí, e o evangelho? Onde fica nessa história? Cadê aquele legado do diante do trono que está sendo destruído? Estão vivendo de reserva de gordura. Então, isso aí a gente não pode deixar de olhar e falar, Senhor, a gente sabe por que isso? Princípios e valores. Regra se muda, lei se muda, mas princípios e valores da Bíblia são eternos, são imutáveis. Eles estão mudando princípios e valores da palavra. Por isso que pode ser Ana Paula Valadão, Valadinho, ser quem for, vai dar ruim para eles. Se não pararem, vai dar ruim. Uma hora a conta vai chegar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, então. Então, como saber se uma doutrina ela é verdadeira, pastor? João responde. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Sabe o que significa isso? É aquilo que a irmã Cláudia falou. Pastor, tal doutrina lá está certa ou está errada? É só você olhar se as pessoas estão lá e continuam querendo. Eles defendem que a pessoa pode continuar do mesmo jeito. A pastora da Ludmilla, a cantora, ela aceitou a Ludmilla lá. Tem que aceitar mesmo. Mas ela falou, não, é a sexualidade dela, né? Então é a decisão dela. Claro, a mulher deu à igreja, eu vou falar que está errada. Esse é o problema. Vai confrontar? Vai dizer que está errada? Então, a Renálida, melhor amigo dela, era um homossexual e o filho dela ia para lá se vestir de mulher junto com o homossexual. E ela não vê problema com isso. Então, o que acontece? Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, está fazendo a vontade deles, é do jeito deles. Então, tá tudo certo. E eles defendem isso. Não, aquele pastor, tem um pastor barbudo, ele tem cabelo comprido, louro, é homossexual assumido da igreja contemporânea. Ele ele se veste de mulher, bota tal, e barbudo, é pastor, né? No caso, pastor Felipe. Ele defende que ali está certo. Ele barbudo, de cabelo comprido, igual o cabelo da mãe Rosângela, assim, louro, comprido, com um barbão. E cantando igual mulher. As unhas pintadas, salto alto. Ele defende a doutrina de que ele está certo.
Aí como é que eu sei que está errado? Porque ele está defendendo a doutrina dele, é o dele com D minúsculo. Não é D maiúsculo, que é dele, Deus. Vocês estão entendendo isso? É sobre isso. Porque, inclusive, tem alguns pastores aí da mídia, né, que eles estão, para dar apoio a esse pessoal, a política e tal, eles ficam distorcendo a palavra para dizer que eles não estão errados. Como saber se uma doutrina, continuando, se é falso ou verdadeiro, né? Depois eu vou perguntar para isso para vocês. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceitos, regras sobre regras e mais regras, e um pouco aqui e um pouco ali. Eles ficam se preocupando com regra, aqui é assim, é doutrina e tal, 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 e a palavra fica de lado. Ah, na nossa igreja a paleta é tal. Na nossa igreja tem que falar em língua, rodar, fazer isso aqui. Na nossa igreja, cada um quer fazer sua doutrina, cada um quer fazer o seu jeito, mas a palavra mesmo, são princípios e valores, eles abandonam. É sobre isso. Irmã Cláudia. Pastor, tem que ter cuidado na hora de comprar a Bíblia, porque a Bíblia contemporânea exclui Romanos, onde o homossexualismo é Eles condenado. tiraram na versão deles? Vê na versão contemporânea, onde fala sobre o homossexualismo, foi alterado. E ele ainda falou que Davi, isso Então, é uma coisa cuidado antiga, quando né? forem comprar a Bíblia, Já vejam se pensou? não é contemporânea. A Almeida revisada tá ruim. Eu vou comprar essa aqui contemporânea porque é o tempo de agora, né? É atual. Chega lá, é homossexual, né? Mas a questão ele falou que Davi teve um caso. E ele afirmou isso e defendeu. E Davi e Jônatas foram um casal homossexual. Porque a Bíblia diz que Jonatas amou e tal. Se ele fosse ver meu WhatsApp com Josias, é coraçãozinho, é eu te amo, é coraçãozinho, estamos junto, quero o seu bem, eu cuido de você, você cuida de mim. Se isso virar uma Bíblia, esse cara vai falar, eles eram. E não tem nada a ver. Existe um amor fraternal. Vocês estão... até porque eu também amaria Jônatas. Do que ele fez, livrar da morte, dar armas para ele fugir, ajudar. Meu pai está vindo aí, sai fora. Eu vou ser grato a essa pessoa para o resto da vida. Eu vou amar essa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Isso não dá base para eu dizer que eles tiveram um caso homoafetivo. E ele defende essa tese e ele briga por isso. Irmã Edneia, depois aqui. Sim. Oi. Boa noite, irmão. Boa noite, a gente está paz. falando do lado espiritual. Eu sou da área de saúde. Todo cardiologista fala sobre o homossexualismo. São pessoas que têm a chance de 99% de sofrer de coração. Que coisas que tem que ficar no intestino, está indo tudo para o coração. Ah, sim. Então, sim, eles são bem categóricos sobre isso. Sim, porque é isso aí. Eu vou traduzir o que a irmã falou, porque, né? Tem uma moça, uma médica muito conceituada, ela é uma professora acadêmica top, esqueci o nome dela aqui agora, mas ela explica isso que a irmã falou de maneira muito detalhada sobre o ato, né, dos homens, que não foi feito para isso, e aí existe essa questão, né, de um excesso de fragmento que vai para dentro do homem lá no ato, e que isso gera bactérias e problemas seríssimos que afetam a saúde do homem, né, e tal. Estou falando em parábolas aqui porque é um assunto pesado. Então, o que acontece? Então, a Bíblia fala, a ciência fala, mas a sociedade, o contemporaneismo fala e tal. Então, vamos adaptar e vamos aceitar e tal. Você vem como você está, mas Jesus vai te exigir uma transformação. Lembra do jovem rico? Ele já começou na cara do jovem rico. Dá tudo lá e vamos caminhar. Vamos mudar esse processo aí. Vamos lá, vem para cá. O jovem rico não quis. Então, é sobre mudança de vida. Eles não estão pregando mais. O evangelho é transformação, o evangelho é proposta de nova vida. Aonde aí? Foi aqui. Boa noite, igreja. Boa noite, paz. Falando sobre a questão do amor que o senhor mesmo falou, eu, há um tempo atrás, eu fiz uns estudos e eu, estudando na questão do grego, vi que tem 3 principais tipos de amor que eles tratavam. Sim. Que seria o filia, que seria o fraternal, entre família, amigos. O ágape, que é específico para Deus. O amor de Deus. E o eros, que é de cônjuges. Todos esses têm a questão do afeto, do zelo, mas não necessariamente se interligam. Exato. É o caso, por exemplo, o amor de Davi não era o eros, não era amor, era o filéus, né? O fileus, né? Ou seja,
E aí ele vai lá e pega e bota como eros, entendeu? O amor eros é o amor de marido e mulher, é um outro nível, né? Enfim, mas eles querem distorcer. Vamos lá? Alguém mais? Foi? Vamos lá. Então, não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ah, Jesus não está voltando, vamos aloprar aqui. Olha aqui, olha para cá. Moisés está lá em cima, está demorando muito. Vamos fazer um bezerro de ouro. Vocês estão vendo alguma semelhança? O que causou? Deus tinha dado ouro para eles. Eles eram escravos. Deus deu ouro na mão deles. Olha, ser escravo, está na escassez, passando fome, trabalhando sem receber nada, só ervas amargas, cebolas. Deus te liberta, te dá codornizes, codornas, carne do céu, maná, e te dá ouro. Você pegar e dizer, Moisés está demorando, vamos derreter o nosso ouro e fazer um bezerro para adorar. A igreja está fazendo a mesma coisa. Jesus está demorando, o libertador está demorando. Vamos pegar a riqueza que Deus está nos dando, que foi a salvação, a vida eterna, a mudança de vida, essa transformação maravilhosa de você hoje poder estar dentro de uma igreja e não dentro de um baile, nem numa comunidade ali fazendo besteira, nem usando drogas. Você hoje está na casa do tesouro e você está pegando esse tesouro e fazendo bezerros. O Miguel é um bezerro, a Vitória Souza é um bezerro, a pastora Renárida é um bezerro, o Roberto Ruiz é um bezerro, alguns outros pastores são bezerros, e cada um fazendo. Às vezes, a própria estilo da igreja, a visão da igreja é o bezerro. Não, minha igreja tem isso, minha igreja... Os cantores é um bezerro atrás do outro. Idolatria absurda com os cantores. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa debruçar nesses assuntos e a gente precisa lembrar que não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Ele está demorando, entre aspas, para ver se alguns, né? Aí ele continua. Pelo contrário, longânimo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem. É por isso que ele não voltou ainda, porque tem pessoas que ainda precisam. Porque senão ele já teria voltado há muito tempo, apesar de ele já estar às portas, entendeu? Sim. Por gente. E sabe qual é a resposta bíblica para isso? Jesus fala, quando chegar esse tempo, essas coisas, não vos assusteis, é chegada a vossa redenção. Tipo assim, todo mundo que falava, cadê? Cadê esse Jesus aí que falaram desde quando eu sou criança, eu escuto, cadê? Agora eles vão ver Jesus voltando definitivamente. Vocês vão olhar, ele fala, levante a cabeça. É chegada a vossa redenção. Vocês agora eles vão ver que aquele povo maluco tinha razão. Então é sobre isso. Sim. E só para falar também, né? A gente está vivendo um evangelho instantâneo. Se a gente for olhar para a palavra, o Senhor falou de Moisés, hipergraça, Josué e Calebe. Toda vez que Moisés descia do monte, Josué permanecia ali onde ele estava, né? Moisés voltava e Josué permanecia. Quando foi feita a promessa para Josué e Calebe, que foram os dois únicos que voltaram e falaram que, né? Olha, tem gigante, mas a gente tem a capacidade de ir lá. Calebe teve que esperar 45 anos para receber a promessa que Deus tinha feito a ele lá atrás. E quando ele foi lá cobrar a promessa, quando a gente lê a palavra, ele ainda teve que ir lá e falar, Josué, aquilo que foi prometido para mim, eu estou pronto para ir lá buscar. Ele teve que derrotar gigantes maiores do que Golias para conquistar a terra. Então o evangelho agora é tudo muito fácil, sim, é tudo muito rápido. E a gente está aprendendo aqui que é exatamente o contrário, tem um processo para passar. Tem uma verdade para viver. Davi, para chegar onde chegou, teve que matar leão, urso, gigante. Todo homem e mulher de Deus passa por um processo doloroso. Eu lembro que eu questionava, meu Deus, os profetas sofriam muito, meu Deus do céu, os discípulos sofreram morte terrível, meu Deus do céu. Mas não, o evangelho agora é light, é hipergraça. Agora pode tudo, é a hipergraça do Senhor. Não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. E aí, por isso, eu abuso. Vocês estão entendendo? Então, Jesus ele está sendo, na verdade, misericordioso para que ninguém se perca.
Ora, estamos indo para o fim, ao começarem estas coisas, aqui ó, é o versículo que eu acabei de citar para vocês. Ora, ao começarem estas coisas, o bicho começar a pegar, exultai, alegrem-se e ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aqui ele fala de um povo remanescente que não baixou a cabeça para o sistema religioso, permanece e que não vai se apavorar não, porque sabe o que está acontecendo. A morte desse rapaz, a prisão de não sei quem, toda essa loucura que você está vendo no mundo, não vos assombreis, não vos assusteis, porque isso aí vai ter que acontecer. Agora, a diferença é quem serve a Deus e quem não serve. Acautelai-vos por vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado. Porque se você parar para olhar as coisas do mundo aí, com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, porque você fica preocupado vendo essas loucuras. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Você sabia que vai ter crente sendo pego de surpresa? De surpresa. Estava tão distraído com a atividade nas igrejas, com o ativismo, com aquilo, que está todo dia na igreja, todo dia, e fazendo isso e tal, enriquecendo os pastores, e aquela loucura, e é congresso disso, é congresso daquilo, e não sei o quê, babá, e é isso e aquilo, é eventos, e não sei o quê, aquele troço, aquela loucura. Trombeira toca. Meu Deus do céu, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está lá distraidão, tá? E eu quero dizer para você, eu creio que quem estiver ligado vai sentir. Antes da trombeta tocar, quem estiver ligado vai começar a entrar em estado de alerta. Eu creio nisso. Sabe por quê? Deus nos deu esse atributo. A gente consegue pressentir coisas. Por que não vai pressentir um evento tão tremendo como esse? Você vai ver só. Você vai ter sonhos, você vai começar a ter uma sensação, você vai querer buscar mais a Deus, você vai querer... um grande exemplo eu usei, mas ainda tem gente que não alcança não, mas vai chegar um tempo que vocês vão alcançar. Desejo de estar perto da natureza, desejo de comer uma coisa orgânica, desejo de um contato com a natureza. Eu preciso ir no mar, eu preciso estar com a natureza. Esse desejo é meio que é o volta para casa. É Deus falando, ó, vem para a origem, volta para a tua origem. Eu preciso me alimentar melhor, vou comer umas sementezinhas, uma chia. Nunca se falou tanto nessas coisas. Sempre teve, na época da minha mãe, se torrava as sementes da abóbora para comer. Hoje em dia, todo mundo quer pagar caro para comer isso. A alma das pessoas está querendo voltar para a essência. Ei, quantas casas Pedros tinham em Campo Grande há 5 anos atrás? Quantas tem agora? De Pedro e de João, Tiago, porque agora tem várias, né? Tem várias casas. Vocês não perceberam isso, não? Até no shopping, que é lugar de comprar roupa e se distrair, tem casa de semente. Sabe o que significa isso? Aumentou o desejo de querer se alimentar melhor, de querer comer semente, de voltar à origem. Lembra quem falou isso lá no Éden? Eu vos dou a árvore, o fruto e a semente. Eu vos dou, é vosso. A gente abandonou e foi para o hambúrguer. Agora a gente está sentindo um desejo lá na alma de se alimentar melhor. Só que tem um problema. Aquele morangão bonitão, quando você morde, ele está sem gosto, aguado. Aquela manga linda do sacolão, quando você corta, que você come. Aquela banana amarelinha, bonitinha, quando você morde, parece isopor. Porque se você comer uma banana do sítio, você vê a diferença. Quem já experimentou a banana de sítio, orgânica, e já comeu depois uma outra banana normal, é sobre isso. Não é diferente? A nossa alma está querendo isso agora. Andamos tão distantes disso. Então, para a gente fechar aqui e finalizar por hoje, não deixa, tá, gente? Buscai, aí ele vai lá e continua dizendo, aí é onde encaixa. Buscai primeiro os eventos da igreja. Buscai primeiro o cantor. Buscai primeiro a movimentação que está se fazendo. Buscai o profeta. Buscai os entretenimentos. Buscai essa loucura, tudo que vocês estão vendo aí no meu reino.
Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que significa isso? É a justiça. A justiça é o que é certo. A igreja de Cristo deveria prezar pelo que é certo. Se o político é ladrão, ele não tem que ter voz no altar. Se o profeta é falso profeta, ele é um mentiroso, ele é um enganador. Ele não deve ter lugar no arraial de Deus. Não. Eles estão agindo com injustiça. Eles não estão buscando o reino de Deus, porque não é reino, isso não é reino. O reino está dividido. As igrejas elas são divididas. O reino é dividido. Unido. Olha, eu fui procurar para fazer um curso para a gente melhorar a estrutura, eu falei, tem uma igreja grandona lá, legal, mas sem usar estratégia. A igreja crescer saudável, ter ali um trabalho específico para o novo convertido, um trabalho específico para o visitante, um trabalho específico para os jovens, adolescentes. Então, nada melhor do que você modelar uma igreja que é legal, que é grande, que é ali mais centrada do que as outras. Para eles ensinarem os pequenos do reino, é 3.000, 4.000 e 7.000 pacote. Aí uma igreja pequena, como é que eu vou tirar 3.000 da receita para investir num curso? Ah, pastor, tal, mas vai fazer bastante falta. Se eu tenho um curso agora de 3.000 reais, você tem aí para pagar? Me empresta aí que eu vou fazer lá. Me empresta não, me dá, que eu vou ficar devendo a você, vai ter que fazer um curso. Então, os grandões, eles não estão. Por que não chama todo mundo lá de graça pelo menos uma vez? A gente paga lá as despesas, um valor tal, e aí ele chama a gente lá para poder dar os bizu para a gente aprender, e aí depois que a gente crescer, aí a gente vai lá e faz um outro curso mais caro e paga ele pelo curso mais caro, mas já tendo um resultado. Como é que o pequeno... É igual aquela história de ter experiência para ter o primeiro emprego? É a mesma coisa. Isso é o sistema lá de fora que faz isso. Aí você... Se a pessoa não tivesse estrutura, tudo bem cobrar, mas se a pessoa já tem uma estrutura, já tem o dinheiro para bancar, por que não oferecer pelo menos, vamos abençoar as igrejas pequenas. Vem para cá. Sim. Sim, e outra coisa, o dinheiro, esse pastor mesmo, ele está agora com a campanha lá na igreja, os pedidos são de 5.000 para cima. É 5.000, 10.000. Já foi, irmão André? 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 que ele pede. Mas ele falou, aqui tem pessoas porque tem jogadores, tem uma igreja famosa. O que acontece? Eles têm uma receita de milhões. Se eles abençoarem 100 igrejas pequenas com 100 membros, dava para eles bancar e a gente comer caviar lá, sentado. Até o almoço eles bancar. Mas não. Quer aprender a crescer com a gente, que cresceu pra caramba? Começa. E o pacote, para aprender até a metade, é 3.000. Aprender um pouquinho mais acima da metade é 4, e para aprender tudo que ele vai te ensinar é 7. Aí tu vai ter 7.000. Exatamente. Vocês estão entendendo? Então você vê que é um sistema. Orar e falar, Senhor, por fim, vamos lá juntos? Exultar, erguer a cabeça. Então é hora de a gente aprender, levantar, buscar a Deus em primeiro lugar. E os sinais da vida de Cristo estão se cumprindo. Parece que eles não estão. Eles estão casando e dando-se em casamento, festejando ao redor da arca. Só que quem fechou a arca por dentro não foi Noé, não, foi Deus. Depois que a arca fechar, não tem essa de chorar, não. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Jesus é a pregação do evangelho em todo o mundo. E já está chegando, tá? Os índios, no meio do mato com a internet, já tem índio blogueiro aí mais do que a gente. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. O problema é que ninguém fala. Tudo é evangelho. Não, a Bíblia diz que tem o falso evangelho. Mas botou na igreja, é evangelho. Não. Dentro das igrejas tem o falso evangelho, tem o falso pastor, tem a falsa pastora, tem o falso profeta. Vocês estão entendendo? Só que parece que... Só um minutinho. Isso. Boa noite, pastor. Paz. Então, aceitando quando as condições financeiras de muitas pessoas assim, acaba aceitando, misturando muita coisa dentro da igreja hoje em dia,
aí tá deturpando a igreja. Desculpa, eu não compreendi. Tipo Repita, assim, por favor. por aceitar muita coisa, muitas igrejas estão aceitando muitas pessoas porque por causa de condição, status, conveniência, e tá acabando com as igrejas. Isso, eu entendi. Mas então, Por aí é que causa tá. do Do interesse e pode, tal. então. Exatamente. A pessoa é errada, é homossexual, Aí assim, precisa de tratamento, é o político, é isso, seja o que for. Tá chegando junto na igreja, entendeu? Vamos ficar quietinho, aí isso tá corrompendo a igreja. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quer ouvir a verdade? A igreja está se tornando amante do dinheiro. Uma igreja simples, ela não é bem aceita pelos cristãos. A galera quer a igreja que tem o status. Vocês estão entendendo? Parece legal isso, mas isso é muito sério. Isso é isso aí. É igual o iPhone, Igreja, entendeu? eu faço parte daquele clube. Exatamente. Então, não é, gente, pecado a igreja crescer, mas é a motivação do coração. O amor ao dinheiro. A igreja, ela está amante. Oi? A igreja de Laodiceia. A igreja rica e tal, isso, mas perdeu ali o amor, a essência. Vocês estão entendendo sobre isso? Então, só que o problema é que o povo, ele está pedindo isso, comichão nos ouvidos. Fala o que a gente quer ouvir. Aí a gente fica super feliz. Entendeu? Se tem o pastor que brinca o tempo todo, não é pecado brincar, eu amo brincar. Mas tem o pastor que prega em cima da brincadeira. Entendeu? E nessa brincadeira fala-se muita besteira, fala-se palavrão, fala-se coisas absurdas. E as pessoas aplaudem. Por exemplo, se eu falar metade do que alguns pastores falam, eu seria cancelado em 2 tempos, essa igreja ia esvaziar. Mas como é o pastor famoso, o pastor rico ou o pastor tal, ele falou mó besteira. E esses pastores, eles falam coisas que estão destruindo famílias. Famílias, com a fala deles. Mas eles são ovacionados. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo. O que não está batendo? Não estão na palavra. Estão no status, na modinha e por aí vai. Né? Você chegou na igreja, aí você já vai logo trabalhar e já vai começar, vamos, vem, aí bota tudo para trabalhar, aquela coisa, todo mundo fica um tempo sentadinho. Teve gente que saiu aqui da igreja, precisava de tratamento seríssimo. Estava em tratamento. É a mesma coisa de um doente, sai do hospital, ele está no tratamento, ele sai do hospital com a roupa do coisa, peladão, com a parte de trás, e quer sentar no ônibus para dirigir o ônibus. Mas ele está em tratamento, está com aquele acesso, gotejando sangue. Ele está sensível espiritualmente, até para a bactéria entrar nele. Não, vem trabalhar, vem dirigir o ônibus, vem fazer isso aqui. Vem cuidar de vidas. As igrejas estão assim. Chegou, você pode ir lá, pode dizer que você vai chegar lá, você vai ser chamado. Oi? Cegos guiando os cegos. Vocês estão entendendo? Então, mas por que isso? Porque para a igreja não está preocupado com a vida da pessoa, está preocupado em ter mais gente na igreja. É bonito você ter uma recepção com 50 pessoas com plaquinha, vem, lugar, aquela alegria, aquela euforia, aquela emoção, e tem que ter a equipe, tem que ter todo mundo e tal. E quando, na verdade, as pessoas estão ali trabalhando, se arrebentando, mas não estão sendo tratadas, não senta para ouvir, é evento atrás de evento. Então, assim, gente, estudar a palavra é você debruçar sobre esses assuntos. E por que isso está acontecendo nas igrejas? Porque eles não param, não tem tempo de parar. Não tem tempo de parar. Não tem mais EBD em muitas dessas igrejas. Não tem culto de estudo, é campanha, tem tudo, né? Mas estudo mesmo não tem. Os estudos são direcionados para aquilo que eles entendem, né? Estudo sobre a paleta do que tem que vir aqui, estudo sobre isso, sobre tudo, menos sobre a palavra. E quando bota a palavra, ela é totalmente contaminada. Irmãos, aprenda uma coisa, minha mãe falava isso e eu estou vendo isso agora na prática. Ela falava, meu filho, tudo está sendo adulterado. Minha mãe falava isso, gente, há 20 anos atrás. Eu ficava meio assim. Hoje eu estou vendo. O Danoninho não é mais o mesmo gosto, mudou. O leite em pó não é mais o mesmo gosto. Farinha láctea não é mais o mesmo gosto.
O Yakult, irmãos, não é mais o mesmo. A manteiga tal, não é mais o mesmo. Uma senhorinha do meu lado, meu filho, a Quali não tá mais igual, não. Eu falei, nada tá mais igual. Dois velhos conversando, eu e ela. É, minha velha. Oi? Aí, os bombons estão vindo menor. Tudo tá vindo biscoito, wafer. É, porque agora ainda tem isso. É isso aí. O leite. Entendeu? O leite, misericórdia. E agora assim, ó, leite condensado. Se você não lê o rótulo, tu tá comprando bebida láctea. Isso é maldade, irmão. Tudo alterado, o sabor tá alterado. Iogurte mudou. Eu lembro, o Danoninho, eu amava o Danoninho, misericórdia, tá intragável. Ou seja, então a gente precisa observar que as coisas estão mudando, a igreja está mudando, o estilo de pastores estão mudando, o respeito à igreja está mudando, o estilo de culto, gente, mudar. Culto é culto. Você mudar o estilo de culto para agradar as ovelhas, irmão, culto é culto a uma divindade, a Deus. O que me entristece? O macumbeiro não muda. O culto dos macumbeiros sempre foi igual, sem preconceito. Mas o pessoal de afrodescendência, lá de matriz africana, a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, é igualzinho desde quando começou. A roupa é a mesma. O rito é o mesmo. O processo para baixar o negócio lá, não, para baixar não, para subir, né? Não vem de lá, vem de cá. Entendeu? Para subir é o mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Agora, a igreja não, irmão. É cada uma para um estilo de quem quer daquele jeito. Eu quero uma igreja... que doideira. Balada. Eu quero uma igreja que vai os cantores famosos. Eu quero a igreja... Você escolhe, é o streaming, você escolhe, eu quero tal filme, quero esse. Eu já estou a fim de escutar isso, eu quero isso aqui. Não. Culto é culto. Nós podemos alterar uma coisa ou outra dentro dos princípios e valores. Enquanto estiver dentro dos princípios e valores, a gente segura. Saiu dos princípios e valores, não tem alegação de que tal. Pastor, nós não vamos ter isso aqui? Vamos, um dia nós vamos ter algumas coisas sim. Não tem que ficar tranquilo, pastor. Eu queria tanto Fernandinho aqui. Fernandinho um dia vai vir aqui. Mas ele vai ver a primeira igreja que ele vai cantar e o povo vai glorificar, aleluia, aleluia. Acabou, Deus abençoe, tá? Entendeu? Não vai querer ninguém pegar pedaço dele, nenhuma roupa dele, nem, entendeu? O máximo uma fotinha que o Josias não pode ver um cantor famoso que ele quer tirar foto.